A Filemon, carta de Paulo a Filemon. Que bom te ver, Éfer. Muito feliz, rapaz. Deus abençoe. Alegria em rever nosso irmão Éfer. Carta de Paulo a Filemon. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre ser um pacificador. Nós sabemos que as situações, às vezes, que passamos, os momentos difíceis, quer seja em casa, no trabalho, na igreja, há muitas razões para que, às vezes, as contendas, as divisões aconteçam por vários e N motivos. E nós vamos, a partir da carta de Filemon, que Paulo ele escreve algo muito particular para uma pessoa que muitos comentaristas também consideram uma carta muito particular. Uma carta que é escrita de uma forma específica a Filemon. E evidentemente que nos primeiros versos que vamos ler, vai se dirigir também a uma igreja. Mas a carta toda retrata e fala justamente de Onésimo e a pessoa de Filemon. E essa carta que ele escreve, meus irmãos, tem o intuito de mostrar a Filemon como ele deveria então tratar Onésimo. Onésimo, meus irmãos, era um escravo de Filemon. Evidentemente que ele foge. Segundo alguns historiadores dizem que nessa época que ele vivia, era muito comum escravos fugirem dos seus senhores. 90% dos escravos tinham um desejo de fugir. E alguns deles, quando fugiam, iam para lugares onde se associavam a ladrões. Por algum motivo, a saída de Onésimo da tutela, ou seja, da guarda, ou melhor dizendo, do serviço que ele prestava a Filemon, aprove o Senhor ele ter um encontro com Paulo. Paulo, então, evidentemente, prega o evangelho a Onésimo. Onésimo ouve a palavra do Senhor. E a gente vai ver que há um arrependimento genuíno no coração de Onésimo. E ele é recomendado a voltar para Filemon. E Paulo, meus irmãos, ele pede para que Filemon receba Onésimo. E olha só o que está escrito na santa e poderosa palavra do Senhor. Eu não vou falar capítulo, porque não tem capítulo, é um só. Nós vamos ler os versos. Verso de número 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, tudo da mesma família. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus, e no seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você, atualmente, porém é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade.
Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, Filemon, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Pensa no caba generoso, né? Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, Filemon, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também repousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus esteja com o espírito de todos vocês. Amém. Amém. Pastor, obrigado pelas orações. Meus irmãos, a gente pode perceber uma carta muito clara em relação às intenções que Paulo tinha referente a Onésimo, e evidentemente as intenções que ele gostaria que Filemon tivesse ao receber essa carta. Percebemos, meus irmãos, que Paulo está muito convicto da forma como Deus alcançou Onésimo. Paulo está muito firme em relação ao arrependimento de Onésimo. Porque se Paulo escreveu uma carta para Filemon, pedindo que recebesse, é bem certo. Eu estou aqui, meus irmãos, conjecturando na minha cabeça, está certo? Que Onésimo certamente ouviu todos os conselhos de Paulo. Ele é chamado de filho na fé. Se porventura é chamado de filho, logo também podemos ter entendimento que Onésimo está profundamente arrependido e quer evidentemente se retratar com seu senhor, chamado Filemon. Meus irmãos, naquela época era muito comum os senhores terem escravos. Era muito comum isso fazia parte da rotina social daquela época. Porém, contudo, meus irmãos, a Bíblia também nos ensina que o Senhor deve tratar bem os seus servos, e os seus servos serem obedientes aos seus senhores. Mas aqui a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos, trazendo na vida de Onésimo, na vida de Filemon, e evidentemente nas recomendações de Paulo, por que eu devo ser um pacificador? Como ser um pacificador? Volto a dizer, nesses últimos dias, é muito fácil a gente perder a paciência. É muito fácil termos inimizades. Hoje, meus irmãos, a amizade, o bom senso, a educação é construída de forma rápida e também vai de forma rápida. Hoje queremos tudo de forma breve. Nós não temos mais paciência de esperar as coisas. Quando a gente manda recado por WhatsApp para alguém, a gente quer que essa pessoa responda imediatamente a mensagem de WhatsApp. Quando a gente faz uma ligação para alguém e não atende, nós ficamos nervosos porque fulano ainda não atendeu a ligação. É ou não é assim? Nós estamos tão acostumados às coisas rápidas, que se a gente não responder também logo, parece, meus irmãos, que a gente vai perder a vida. E aqui retratando a lembrança de uma palestra que o presbítero Demétrio deu sobre nomofobia, medo de ficar sem o celular, de andar sem ele. E isso é uma realidade nos dias de hoje. Olhando para o contexto da carta de Filemon, a menor carta que Paulo escreve, mas não é também a menor carta de importância, ela tem tanta importância como as outras,
Porém, podemos aprender algumas coisas nas palavras de Paulo em relação a ser como um pacificador, uma pessoa que procura ter paz com as outras pessoas, uma pessoa que procura em Cristo Jesus manter o seu coração em uma boa convivência uns com os outros. E isso eu digo não apenas na igreja, mas dentro do nosso próprio lar e no trabalho. Vamos perceber no versos de número 5 e verso de número 7. Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, mantivessem a sua Bíblia aberta, ou aqueles que não trouxeram, eu peço o auxílio da mídia para que, se possível, colocar no telão os versos que vamos citar. Nesses versos 5 e 7, o que nós vamos aprender com Paulo? Nós vamos aprender que o pacificador percebe as virtudes dos outros. O pacificador, meus irmãos, nunca vai procurar imediatamente aquilo que é ruim no outro. Aquele que tem um coração de pacificação, ele sempre vai procurar, em primeiro lugar, virtudes na vida de outra pessoa. E nós vamos perceber nos versos 5 e 7. Verso 5: porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor para todos os santos. Verso de número 7: pois, irmão, o seu amor, falando Paulo a Filemão, me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Percebam, Paulo não está cobrando a Filemão que ele tome uma postura imediata de perdoar Onésimo. Paulo não está aqui, meus irmãos, instigando no coração de Filemão que ele deveria cobrar a Onésimo por estar ali fugitivo. Paulo não está cobrando a Filemão que trate com voracidade, que ele seja aquele homem, sabe? Não, você precisa tomar uma atitude, você precisa, ó Filemão, cobrar de Onésimo, porque ele fugiu da sua casa, não te deu nenhuma satisfação, então você precisa tomar energicamente uma decisão. Ou, Filemão, você está errado, Filemão, de querer rever o escravo seu. Você está errado, Filemão, de querer tomar alguma posição para tornar novamente Onésimo escravo. Não, meus irmãos, Paulo está olhando para Filemão e vendo nele virtudes. O nosso grande problema nos dias de hoje é que muitas vezes nós não queremos nos esforçar para encontrar nas pessoas virtudes. Nós estamos vivendo em épocas que a primeira coisa que nós observamos são as falhas uns dos outros. Eu não sei se isso é por falta de autoestima, porque alguém está indo bem, eu não estou indo, então logo eu uso de palavras pejorativas, destrutivas, uso logo de entendimento para depreciar alguém. Às vezes eu não consigo observar algo que seja virtude na vida do meu irmão, eu quero logo, meus irmãos, reter o que é ruim e esquecer o que é bom. Nós sabemos que hoje muito se fala em Silvio Santos. Todas as virtudes de Silvio Santos estão sendo comentadas. Até agora eu não vi ninguém falar mal de Silvio Santos na morte dele. Ninguém cita os erros de Silvio Santos. O que é citado são as virtudes. Mas pasmem, daqui a alguns dias ou meses, Silvio Santos será esquecido. Porque é impressionante como diz o nosso saudoso pastor Samuel, em uma pregação dele, que ele dizia que todo morto é bem falado. Porque ele dizia que quando ele ia aos funerais, ninguém falava mal do morto, era impressionante. O caba podia ser a peste em pessoa, o cão chupando manga, mas ninguém fala do defunto, de forma maldosa. Percebam, meus irmãos, Paulo tem um coração de pacificador. Ele não está aqui puxando o saco, e perdão o termo,
Ele não está aqui, sabe, meus irmãos, babando Filemão, para que quando ele pudesse fazer o pedido a Filemão para receber Onésimo, ele pudesse ter o coração, sabe, derretido, não. Paulo está percebendo que Filemão é um colaborador da obra. Paulo sabe que Filemão foi lesado. O investimento que Filemão às vezes fazia, porque se dá a entender que alguns comentaristas dizem que Onésimo poderia também ter roubado alguma coisa de Filemão, ao ponto de Paulo dizer: olha, coloca tudo na minha conta. Se ele está te devendo alguma coisa, Filemão, coloque isso na minha conta. Então dá a entender que Onésimo saiu, ele fugiu, e alguma coisa ele usurpou de Filemão. Mas Paulo, numa visão cristã, num homem cheio da graça, observa as virtudes primeiro. Louva ao Senhor, Filemão, por sua vida. Eu percebo a maneira como tem cuidado, como o Senhor tem feito na sua vida maravilhas. Eu percebo o seu amor pelos santos. Eu percebo o seu amor pela igreja. Você recebe, reanima-os em Cristo. Essa deve ser a posição de um pacificador. Paulo também nos mostra que o pacificador não se utiliza do seu status ou do seu cargo para buscar o seu objetivo. O objetivo de Paulo era que Filemão recebesse Onésimo, mas Paulo não utiliza o seu status, a sua idade, para sobrepor ou para impor na vida de Filemão. Olha só o que está escrito nos versos 8 ao verso de número 10. Pois bem, ainda que eu sinta, presta atenção que Paulo está dizendo, plena liberdade, ainda que eu tenha liberdade, Filemão, em Cristo, para ordenar, ou seja, dar ordens, para ordenar a você o que convém ser feito. Ou seja, Paulo dizendo: olha, eu posso dar uma ordem, faça isso. Assim como nós pastores, né? Como os pastores da igreja, a gente pode chegar para o irmão, ou para algum presidente de departamento: meu irmão, vai por aqui, meu filho, obedeça, entra por esse caminho aqui. Paulo não está utilizando o seu status, o seu ofício de apóstolo. Paulo também, observe bem, continuando a leitura, verso 9: prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que o que sou, Paulo, tem identidade, velho, respeito, como um velho, né? Uma pessoa que deve ser respeitada pelos anos de vida que tem, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, servo do Senhor. Verso 10: então faço, ó Filemão, um pedido em favor de meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas. Percebam, o pacificador, ele não se utiliza, volta a dizer, do seu status, da sua autoridade para impor, mesmo que ele tivesse a liberdade, volto a dizer, a autoridade, mesmo que Paulo podia usar da sua idade, para ser respeitado como tal. Não, meus irmãos, o objetivo de Paulo não é usar sua posição para que Filemão o atendesse, verso de número 8, não é utilizar justamente do seu status, da sua idade, para ordenar a Filemão, mas ele utiliza justamente a graça do Senhor. Ele se coloca como servo do Senhor, falando para outro servo do Senhor: Filemão, nós somos servos do Senhor, nós somos crentes, Filemão. Paulo utiliza a humildade e a educação, verso de número 10. Por favor, Filemão. Olha que diferença, meus irmãos. Hoje em dia não. Hoje em dia, porque a gente tem alguma besteirinha de status, a gente quer logo achar que é alguma coisa. Faça aí, por quê? Porque eu estou mandando, rapaz. Faça porque eu estou mandando. Faça porque eu sou pastor da igreja e pronto, acabou. Não tem discussão, não. Faça porque eu sou chefe. O problema é teu. Se vira, playboy. Eu já vi gente falar assim. Não, meus irmãos. Quem quer ser pacificador
Eu não estou dizendo que a gente deve ser firme. Nós devemos ser firmes. Quando existe o erro, precisamos ser firmes. Mas neste momento aqui, Paulo está construindo no coração de Filemão, primeiro, a ideia de que ele é um cristão. A ideia é que Filemão é servo do Senhor, que por mais que ele foi lesado, roubado, mas que o seu servo o tenha abandonado, Paulo humildemente e educadamente pede: Filemão, eu quero te pedir, por favor, receba o servo de Deus, receba o meu filho na fé. Por que ele fala isso, meus irmãos? Porque Filemão também foi, e era, melhor dizendo, filho de Paulo aqui, na fé. Outra característica que o pacificador deve ter: o pacificador evidentemente não esconde os erros para atingir os seus objetivos. Contudo, ele exalta boas qualidades também nas pessoas, a mesma coisa do primeiro ponto. Mas aqui ele vai mostrar, versos 11 e 13, está com a Bíblia aberta. Paulo diz o seguinte: antes, Filemão, Onésimo era inútil para você. Incrível que pareça, Onésimo significa ser útil. É o significado do nome Onésimo. Filemão, o útil era inútil para você. Atualmente, porém, ele é útil, tanto para você como para mim. Verso de número 13, olha só o que está escrito: eu queria conservá-lo comigo. Percebam que Paulo vê em Onésimo qualidades para servi-lo. Percebam mais uma vez que Paulo vê em Onésimo algo que poderia ser útil. Porque, meus irmãos, todos nós em alguma coisa somos úteis. Agora precisamos descobrir em qual momento devemos ser úteis. Em todos os momentos, cada um de nós podemos sim fazer algo. Ninguém deve se usar desculpa: ah, pastor, eu não posso, eu não quero, eu não devo, eu não sei. Meus irmãos, todos nós somos úteis na obra do Senhor. Todos nós. Dá uma olhadinha para o seu irmão. Ele vai te convidar para jantar e vai pagar a sua janta. Olha a utilidade aí, né não? Olha que utilidade abençoada. Eu só não vou pedir para o irmão dar a conta de luz e água para pagar, porque senão não saio nem da igreja hoje. Todos nós somos úteis à igreja. E nós precisamos não apenas ver em nós a utilidade, mas perceber nas pessoas a utilidade. Meus irmãos, é impressionante como o diabo age no meio de nós. É impressionante que um dos lugares que deveriam ser os lugares mais abençoados, muitas vezes são lugares que o próprio diabo se utiliza para destruir os corações. Sabe de onde estou falando? Dentro de casa, igreja. Paulo, meus irmãos, está dizendo: Filemão, eu sei quem é Onésimo, eu sei que ele não era uma boa figura, mas eu percebo que ele é útil para mim e para você. O teu irmão é útil para você, meu irmão. É só você aprender a enxergar a utilidade dele. É só termos um olhar espiritual para perceber isso. O problema é que ultimamente temos sido muito carnais, pouco cheios do Espírito Santo. Temos buscado menos na palavra do Senhor. E quanto mais distante de Deus, mais inúteis seremos para os irmãos, e mais inúteis vamos enxergar os irmãos para nós. Mas Paulo não. Ele está vendo qualidades. Onésimo, ele pode te favorecer também, Filemão. Ele é útil. Ele mudou. Não é mais a mesma pessoa. Por quê, meus irmãos? Porque todo cristão que tem um Espírito Santo, tem um discernimento do Espírito Santo, sempre vai enxergar utilidade na vida uns dos outros.
E volto a dizer, eu não apenas enxergo isso como âmbito de igreja, mas como família, no trabalho. Por quê? O pacificador não explora pessoas. Olha só o que está escrito nos versos 14 e 16. Mas não quis fazer nada, Filemão, sem o seu consentimento, porque Paulo queria enviar Onésimo novamente a Filemão. Onésimo, pelo que lemos aqui, estava disposto a voltar. Observe, meus irmãos, que eu vou conjecturar novamente. Onésimo não faz nenhum pedido aqui, ele não faz nenhuma exigência. Onésimo, ele não está pedindo nada a Paulo. Paulo também não pediu nada a Onésimo. Mas se Paulo está escrevendo a Filemão, é porque certamente, volta a dizer, ser enfático, que Onésimo, com o coração plenamente arrependido, está disposto a voltar ao convívio de servidão, no bom sentido aqui, a Filemão. Ele não está exigindo nada, assim como o filho pródigo, quando pensa em voltar para o pai, fala, eu não quero ser filho, eu quero ser um dos escravos do meu pai, eu quero ser um dos trabalhadores do meu pai. Onésimo não pede nada. Mas Paulo não quer explorar a bondade de Filemão, meus irmãos. Verso 14. Não quis fazer nada sem o seu consentimento, Filemão, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Meus amados, todo pacificador não tem no seu coração exploração. Agora tem gente que ama explorar a bondade dos outros. E eu vou dizer, quantas pessoas, meus irmãos, que às vezes vão pedir oferta, uma pessoa dá oferta, e acha que a pessoa que deu oferta tem a obrigação toda hora da oferta, e às vezes explora a bondade do coração do irmão. Estou mentindo ou não estou? Você dá uma oferta a uma pessoa, aí a pessoa que recebeu a oferta, acha que a outra pessoa tem a obrigação de chegar, cadê minha oferta, irmão? Cadê? Mês passado tu não vai me dar agora não? Meus irmãos, teve um dia que eu olhei para a cara de um infeliz, e o Espírito Santo me segurou. Eu vou confessar porque nós pastores também erramos, somos falhos. Que deu vontade, meu irmão, de juntar os pés no peito do vaso, deu. Mas o Senhor não permitiu, graças a Deus, eu voltei em si. Senhor, me ajuda a ser crente, porque o negócio está feio aqui. Olhei para cá do irmão, ô abençoado, tu dizima, tu é ofertante. Não, pastor, porque tem um pouco. Essa é a causa porque você vive pobre. Porque aquilo que você recebe pouco não é grato a Deus. E esses tipos de pessoas acham, porque se consideram vítimas, não estou dizendo que a gente não deve deixar de ofertar, devemos sim ofertar, abençoar, semear na vida das pessoas que estão passando por necessidades. Mas tem muita gente que explora a bondade dos outros. Isso é pecado. Explora, meus irmãos. Eu nunca gostei como pastor de explorar nenhum membro da igreja. Isso não é feitio dos pastores aqui não. Os irmãos podem perceber. Eu não vou ficar batendo, ô meu irmão, por favor, pelo amor de Deus, oferta, isso eu nunca vou fazer. Eu e pastor Moisés e os oficiais, nós não sabemos quem é que é fiel no dízimo, que não é. Eu não procuro saber quem é fiel no dízimo, nem o pastor. Ô patrimônio, me dê aí a lista dos dizimistas da igreja. Está aqui Afonso, presidente, já foi. Nunca pedi lista de nome de quem é dizimista, não é. Porque isso é uma questão muito particular que a pessoa tem com Deus. Ela vai se ver com Deus. Ela não está tirando do meu bolso não, meu irmão. Ela não está me roubando não, está roubando a Deus. Então se vira com Deus. Ela que se intrometa por lá. Também nós nunca exigimos oferta. E nunca pregamos que quem oferta precisa barganhar com Deus. Porque Deus não é mercantilista. Deus não é um comerciante que fica, meus irmãos, comercializando a sua bênção. A oferta é voluntária. Dá a quem quiser. Quem sente do Espírito Santo para fazer. Por isso que tem que ser dado com liberalidade. O coração precisa estar livre. Mas que tem gente, meus irmãos, que explora a bondade do outro, tem.
Esse é o famoso filho da sanguessuga. Provérbios diz que a sanguessuga tem duas filhas. A primeira se chama Dá e a segunda se chama como? Dá. Essas são irmãs gêmeas em todos os sentidos. O pacificador nunca vai explorar a bondade dos outros. Ah, pastor, mas fulano tem muito dinheiro. Sim, meu irmão. E? Mas a pessoa não quer ver a história dele. Porque nós, principalmente brasileiros, só queremos saber o resultado da vida da pessoa, mas nós não queremos saber a história da pessoa, porque ela chegou até onde chegou. Nós não queremos saber se a pessoa passou por fome, se ela foi valente. Nós não queremos saber se ela acorda de madrugada para trabalhar. Nós não queremos saber se essa pessoa... Não, a gente só sabe o resultado da riqueza dele, mas nunca sabemos a história, por onde ele andou para chegar onde está. Você vê como nós somos até egoístas nisso. O pacificador nunca explora pessoas. Paulo está dizendo: Filemão, eu não vou aqui usar da minha autoridade, eu quero saber se você tem consentimento nisso. Eu quero saber se você aceita isso, porque eu não quero explorar a sua bondade. Eu não quero usurpar da sua riqueza para favorecer Onésimo. Não, eu quero saber se você aceita, Filemão. Então o pacificador, meus irmãos, tem essa qualidade. Ele não explora as pessoas. Olha só o que está escrito no verso de número 16. Eu gostaria, Filemão, que você recebesse Onésimo não como escravo, mas muito mais do que escravo. Eu quero que você o receba como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Olha só, meus irmãos, fala, receba como irmão. Observe que agora Paulo olha para o lado de Onésimo. No verso de número 14, Paulo está olhando para Filemão. Filemão, eu não quero que você seja usurpado, não é nada, eu não quero aqui usar sua boa vontade. Mas agora Paulo olha para Onésimo e mostra para Filemão, porque Paulo também poderia explorar Onésimo dizendo: ô Filemão, receba aí meu filho, aproveite Onésimo, faça o que for preciso, mas aproveite, tira o couro de Onésimo, porque ele errou. Não, olha o que Paulo está olhando, não está explorando o ex-escravo Onésimo, está dizendo: Filemão, receba esse rapaz com amor, como irmão caro. Ele não explora a boa vontade de Filemão, mas também não explora a fragilidade de Onésimo. Ele não explora, meus irmãos, a dificuldade de Onésimo. Ele não quer sugar, meus irmãos, a vida de Onésimo, porque todo pacificador não explora a bondade, mas também não explora a fragilidade de uma pessoa. É que muitas vezes nós temos visto nesses últimos dias pessoas se aproveitando da ignorância do outro, para, sabe, com espertezas. Eu já vi gente explorando, meus irmãos, a falta de conhecimento de pessoas, só para aproveitar o que tinha, raspar o que tinha. Paulo, como um pacificador, nos ensina: todo pacificador não tem um coração explorador, nem para aqueles que, mesmo que tenham muita riqueza e boa vontade, mesmo aqueles que não tenham nada e estão justamente fragilizados. Quinto, eu aprendo aqui que todo pacificador, ele vai procurar o bem das pessoas. O pacificador não procura o mal para as pessoas. O pacificador não fica procurando que a pessoa se dê mal. Ela procura sempre o bem dessa pessoa. E a pergunta que eu faço para todos nós: será que nós temos sido assim? Procurado o bem para essa pessoa? Olha só o que está escrito nos versos 17 a 19, e já estamos partindo para o término dessa mensagem. Versos 17 e 19. Portanto, Filemão, se você me considera companheiro, receba como receberia a mim.
Verso 18: e se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso, eu pagarei. Observe bem, meus irmãos. Paulo não está procurando que Filemon tenha percas, tenha danos. Ele está procurando o bem de Filemon e procura o bem para Onésimo. Não é aquele, meus irmãos, que fica orando: ó Senhor, porque fulano de tal pisou no meu calo? Mostra que tu é Deus, Senhor. Dá uma rasteira nele, papai. Vai lá, vai. Tem gente que faz oração, meus irmãos, oração para arrebentar a vida dos outros. O pacificador, ele sempre vai procurar o bem das outras pessoas, não o seu próprio bem. Ele vai procurar que as pessoas se sintam bem, se sintam confortáveis, que se sintam, meus irmãos, não lesadas, mas que se sintam bem em todos os sentidos. Paulo está dizendo: olha, Filemon, não quero que você tenha perdas, eu não quero que você fique chateado porque algo seu foi roubado. Olha, receba Onésimo, e se ele te deve alguma coisa, eu no meu próprio bolso vou pagar. Por que que Paulo faz isso? Porque Paulo quer o bem tanto de Filemon, como quer o bem de Onésimo. Paulo neste momento não está sendo parcial apenas a Onésimo, nem tampouco está sendo apenas parcial com Filemon. Paulo está enxergando a junção, a união dos dois, porque o desejo de Paulo é que todos os dois estejam bem, é que a igreja de Cristo esteja bem. Meus irmãos, nós precisamos procurar fazer o bem para as pessoas. E qual é o mal que gera no coração nosso? Volto a dizer: divisão, dissensão, fofoca, disse-me disse. Eu não vou para a cara do irmão, eu não quero perdoar, eu não quero conversa, ele lá e eu cá. São fatores, meus irmãos, de um coração que precisa urgentemente ser impactado pelo Espírito Santo, porque todo cristão deseja sim o bem de outra pessoa. Cristo Jesus não foi assim conosco. Nós, quando estávamos no pecado, longe de Deus, Cristo nos aproximou do Pai. Cristo teria todas as razões para nos abandonar na cruz, meu irmão. Cristo teria todas as razões de não vir a este mundo para morrer, porque todos nós pecamos, destituídos estamos da graça, da presença de Deus. Mas Cristo, pelo seu infinito, bondoso e generoso amor, morreu por nós pecadores, para que pudéssemos desfrutar das bênçãos do Pai. Mas é impressionante, pastor Moisés, que quando é para o nosso benefício, citamos a Bíblia, mas quando é para o mal dos outros, citamos também a Bíblia para outra pessoa se dar mal. Ah, meus irmãos, se Jesus fosse como a gente. Ah, se Jesus fosse como a gente. Imagina só, meu irmão. Hein? Pastor Moisés, tem cabelo? Eu vou fazer aquele que se dê mal. Afonso, pastor Moisés, ele está querendo tirar o meu cargo de titular da igreja. Olha só o que o coração maldoso faz. Olha, irmão Ítalo, estão dizendo por aí que pastor Moisés está entre os grupinhos. Mas irmãos, pastor Moisés não é assim não, pelo amor de Deus. Está entre o grupinho, olha, só para se levantar contra mim. Graças a Deus, esse homem é uma benção. Um dos maiores presentes que a igreja ganhou foi esse rapaz aqui, ó. O nosso pastor internacional. Coraçãozinho tradicional para o senhor, coração de blogueiro e coração de dorama. Já pensou que Jesus fosse assim com a gente? Vai, vou morrer não, o povo não pressa. Meus irmãos,
Cristo se fez maldito por nós, porque Ele queria ver o benefício do Pai para nós. Cristo foi na cruz, tomou sobre si todas as nossas transgressões, porque Ele queria que os seres humanos pudessem novamente não ser mais inimigos de Deus, mas amigos dele. Perceba que Paulo nos ensina como pacificadores, enxergar o bem nas pessoas, procurar o bem para as pessoas. Se fulano faz uma obra excelente, glória a Deus por isso. Se fulano é assim, glória a Deus. Eita! Fulano tem isso, glória a Deus pela vida dele. Fulano passou na faculdade, que coisa boa, meu irmão. Eu vou orar por você, para que você continue ainda mais em Cristo Jesus, prosperando. O pacificador, ele quer ver o bem das pessoas e não o mal nas pessoas. Agora a pergunta que eu faço: será que em Cristo Jesus nós estamos sendo assim? Quantos pais que chegam para os seus filhos, porque está chateado com a esposa, fala para o seu filho e joga o filho contra a mãe, em vez de fazer o bem, está fazendo mal. E outros sentidos. Paulo não quer ver o prejuízo do seu irmão, não quer ver o prejuízo nem de Filemon, nem quer que Onésimo fique prejudicado. Porque, em sexto, o pacificador, ele constrói nas mentes do que o cercam boas impressões um dos outros. O pacificador, na sua convivência com as pessoas, ele vai gerar boas impressões uns dos outros. Olha só o que está escrito nos versos 23 e 24. Olha as pessoas que estão ali em volta de Paulo. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, estão mandando o quê? Saudações para você, Filemon. Sabe o que eu vejo aqui? É que certamente Paulo falou muito bem de Filemon, porque a gente só manda saudação para alguém de verdade quando nós temos boa impressão da pessoa. Não é assim? Quando a gente ama uma pessoa, manda um abraço, manda o meu beijo. Eu quando vez quando brinco com as irmãs casadas aqui, falo assim, manda um abraço para o maridão, o beijo fica por sua conta. Meus irmãos, o pacificador constrói na sua convivência entre os irmãos boas impressões uns dos outros. Ele vai construindo, ele vai influenciando as pessoas a terem uma boa impressão dos outros. Ele não vai chegar a falar para o seu Evandro, olha fulano, olha, não, ele vai construir uma ponte para o irmão Evandro. Ele vai construir, irmã Dilma, uma ponte de pessoas que estão distantes de você, até você, irmã Dilma. Ele vai construir pontes, diácono Juliano, de uma pessoa que está distante, que às vezes por não conhecê-lo, às vezes faz a primeira impressão porque vê, e começa a dizer muitas coisas sem saber se é verdade ou não. A pessoa que é pacificadora, ele vai construindo pontes de desconhecidos com pessoas desconhecidas. Ele vai criando boas impressões, porque o desejo dele é que as pessoas, principalmente em sua casa, na casa do Senhor, porque o que acontece aqui? Filemon recebia irmãos na sua igreja. É bem evidente que Epáfras também fazia parte dessa igreja. Então observe bem, Paulo constrói o quê? Boas impressões um das outras. Certamente Paulo chegou e falou assim, rapaz, Filemon vai se dar mal, Filemon é isso. O escravo fugiu porque Filemon não era um cara bom. Ele saiu de lá porque Filemon não era boa peça. Está vendo Onésimo? Onésimo, ele foi ingrato, tinha pão, tinha casa, tinha comida, recebia salário. Olha que cara ruim. Não, Paulo constrói o quê, meus irmãos? Boas impressões. Será que nós temos construído isso na igreja? Na nossa família? Construído pontes?
Olha, meu irmão, não olha desse jeito não, observa assim. Talvez fulano esteja dessa maneira porque você ainda não o conhece. Olha, talvez ele esteja desse jeito porque não é o dia. Mas não faça essa colocação não, espera um pouquinho, vai conversar, procura saber. Não é chegar, é mesmo, né? Rapaz, nunca tinha reparado. Nunca tinha pensado por esse lado. A pessoa nem conhece. Mas a nossa natureza pecaminosa é que destrói as pontes. Mas quando nós somos novas criaturas, nós construímos as pontes um para os outros. Eu quero concluir, meus irmãos, essa mensagem dizendo que todo pacificador busca não apenas para si bom resultado, benesses, mas também ele procura na vida das outras pessoas, procura abençoar, procura orar, procura pacificar pessoas que estejam totalmente desligadas uma das outras. Por isso, eu quero que você aplique em seu coração, seja um pacificador que vai além de si, veja mais do que si mesmo, veja mais do que os seus próprios interesses, seja um abençoador, seja uma pessoa, meus irmãos, pacificadora, cheia do Espírito Santo para promover a comunhão entre os irmãos. Percebam que no versos 1 ao verso de número 3, Paulo vai dizer: eu sou prisioneiro, irmão Timóteo, amado Filemão, que é o nosso colaborador. Eu quero dizer para você, igreja que se reúne em sua casa, na casa da irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de luz, que a graça e a paz de Deus seja sobre todos vocês, porque o pacificador não olha apenas para si, ele quer que todos sejam abençoados. Seja um pacificador, desejando comunhão, assim como Paulo desejou que Filemão estivesse em comunhão com Onésimo. Olha só o que está escrito no verso de número 6. Paulo vai dizer o seguinte: oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Paulo fala: olha, o meu desejo é que todos tenham comunhão em Cristo, é que seja isso eficaz, não apenas temporário, esporádico. Não, o desejo de Paulo como pacificador é que todos plenamente, eficazmente tenham comunhão uns com os outros em Cristo Jesus. Seja um pacificador, meus irmãos, que deve estimular o amor, a alegria uns com os outros. Olha o verso de número 7. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Percebam, Paulo fala: Filemão, você tem reanimado a igreja que congrega na tua casa. Sua palavra, Filemão, gera alegria em meu coração, gera satisfação na minha alma. Oh, como é bom saber, Filemão, que você é um instrumento para reanimar pessoas. Eu sempre falo aqui, meus irmãos, que o que mais nós temos hoje são pessoas que são ladrões de alegria, roubam a alegria do irmão. Não, se alegre com seu irmão, porque todo pacificador, ele estimula isso. Quero terminar lendo Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12. Olha que coisa preciosa que Paulo está falando. Romanos 12, nós vamos ler os versos 9, 14, 15, o 17, e vamos finalizar com o 18. Olha que coisa preciosa. Capítulo 12, verso 9. Paulo vai dizer o seguinte à igreja de Roma: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e
apegue-se ao bem. Olha só o que ele vai escrever no verso de número 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Verso 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Verso 17. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Mas olha que linda recomendação. Eu quero finalizar com o verso 18. Se possível, no que depender de você, vivam em paz com todas as pessoas. Às vezes a gente acha que a paz depende do outro irmão. Se fulano não fizer, eu não faço. Ou seja, como eu não, meus irmãos. Esses dias eu voltei a fazer exercício. Eu falei assim, eu só vou se você for. Eu só faço exercício se você fizer. A gente tem mania de ficar esperando os outros, meus irmãos. Se a paz dentro da casa depende de você, tenha paz. Se na igreja, se possível, ele fala, porque às vezes não é possível, porque a outra pessoa não quer. Mas se depender de mim, se depender de você, vamos ter paz uns com os outros. Sejamos um pacificador. Feche seus olhos, vamos orar.